Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Bom é podermos engrandecer o Senhor. Irmãos, abram as vossas Bíblias na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 9. Enquanto os irmãos procuram, quero agradecer pela oportunidade de poder estar aqui compartilhando a palavra. O pastor Elisvaldo deu para mim essa missão mais uma vez, e eu louvo a Deus pela essa oportunidade. Também aos irmãos, os varões, que Deus possa estar fortalecendo a vida de cada um de vocês na presença do Senhor. Amém, meus irmãos? Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 9. A partir do versículo de número 19, a palavra de Deus assim nos diz: Dir-me-ás então, porque se queixa Deus ainda, porquanto quem resiste à sua vontade? Mas o homem que és tu, que a Deus replica, dirás porventura o vaso de barro ao que o formou: por que me fizeste assim? Ou não tem poder o oleiro sobre o barro, para dar a mesma massa fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Ou não tem poder? E é o que direis a Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos de ira, preparado para a perdição, para que também desse conhecer a riqueza de sua glória nos vasos de misericórdia, que para a glória ele já tens preparado, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dos judeus, mas também dentre os gentios, como também se diz em Oséias: chamarei meu povo ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. E será que no lugar em que lhe foi dito, vós não sois meu povo, ali se acharão, serão chamados filhos do Deus vivo? Também Isaías clamava acerca de Israel: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo, porque o Senhor executará a sua palavra sobre a terra, completando-a e sobreenviando e abreviando-a. Amém, irmãos? Podem tomar os vossos assentos. Traduções diferentes é um caso sério. Amém. Vamos na direção do Espírito do Senhor. Amém, meus irmãos? Queridos, falar dessa temática do agir de Deus e a posição do homem é sempre um desafio, porque nós temos o livre-arbítrio, temos a livre escolha de poder destinar os nossos caminhos, e às vezes esta escolha ela entra em conflito com a vontade de Deus. E a temática que eu quero trazer para os irmãos é: rejeitados sem motivo. Rejeitado sem motivo. Guarda esse tema, que eu quero falar um pouco sobre ele, só que um olhar panorâmico dentro desse texto e alguns outros textos, porque Deus nesses últimos dias tem falado ao meu coração a respeito da rejeição que ele tem visto no meio do povo, dos dons, daquilo que Deus tem oferecido para a igreja, aquilo que Deus tem dado para a igreja. Isso, meus irmãos, ultimamente tem me incomodado. Por quê? Porque vivemos em um tempo de vazio espiritual, aonde os dons que Deus deu, aonde os dons que o Senhor ofereceu para a igreja, muitas vezes têm sido rejeitado, ou tem sido negligenciado, ou simplesmente tem sido esquecido pelo povo de Deus. Vivemos em um tempo onde
o povo de Deus tem se esquivado dos dons e do chamado do Senhor. Tem tirado o seu corpo fora, porque as coisas deste mundo, as coisas que envolvem esta vida, têm tomado um espaço cada vez maior nas nossas vidas, de uma forma tal que nós, cada vez mais, estamos deixando Deus em segundo plano e buscando em primeiro lugar as coisas deste mundo que nós vivemos. Só que nós nos deparamos diante das Escrituras de um Deus que quer comunicar conosco, que quer trazer para nós algo dos céus para o meio do seu povo, algo daquilo que Ele tem, daquilo que Ele pode oferecer, daquilo que está à sua volta. Ele quer comunicar com o seu povo, porém, cada vez mais tem aumentado a resistência do povo de Deus pelas coisas de Deus. Então vivemos em um tempo onde a nomenclatura de cristão tem sido mais valorizado do que aquilo que Deus de fato tem a oferecer para o seu povo. E aqui Paulo, ao falar aos romanos, ele está justamente em um dilema, porque os judeus que estavam também naquela região de Roma, eles achavam que simplesmente pelo fato de ser judeus, Deus tinha a obrigação de estender e fazer o que fosse possível e o impossível para abençoar aquele povo. Porque todas as vezes que alguém se levantava apontando, dizendo que o juízo de Deus viria, ou que Deus queria um conserto, ou que Deus queria fazer algo novo no meio do povo de Israel, eles diziam: não, mas nós somos o povo escolhido, Deus não vai fazer. Não, nós somos um povo onde Deus escolheu Abraão, Deus escolheu Isaac, Deus escolheu Jacó, Deus escolheu essa nação, Deus usou Moisés para libertar-nos do Egito. Nós recebemos a lei, nós recebemos as promessas, de nós veio os profetas, do nossos meios saíram os sacerdotes, sobre nós repousam as promessas de Deus. Então, por causa disso, eles imaginavam que eles poderiam agir de qualquer forma diante de Deus, e que Deus ia aceitar, e que Deus iria concordar com as suas vidas. E então Paulo, trazendo agora uma nova realidade de um novo povo que foi criado, pois nas terça-feira temos sido ensinados sobre eleição e predestinação. Então já entendemos que a igreja é um novo órgão criado da parte de Deus, aonde não há distinção entre judeus e não judeus, mas todos agora fazem parte, unificados em Cristo, como o corpo de Deus, a igreja, a noiva do Cordeiro. Então, Paulo está trazendo essa realidade para os judeus, dizendo assim: nem sempre Deus há de correr contra a maré para trazer o seu povo, porque chega uma hora que as misericórdias de Deus, chega uma hora que o favor estendido da parte de Deus começa a se tornar limitado, não porque o Senhor está com a mão encolhida, mas porque o homem toma um caminho contrário àquilo que Deus quer fazer. Então, meus irmãos, como eu vos falei, hoje na nossa temática, eu quero falar sobre rejeitado, porém sem motivo. O versículo 19, ele vem nos abordar dizendo assim, a audácia, né? Porque Paulo, ele se coloca em primeira pessoa, como se Deus estivesse dialogando com o povo, e o povo com Deus, e diz assim, como se o homem chegasse na presença de Deus, e o dissesse: mas do que Deus está reclamando? Se Ele é Senhor de todas as coisas, se Ele pode fazer o impossível, se Ele é aquele que governa os céus e a terra, se é Ele que sustenta todas as coisas, porque Ele está questionando o homem dos seus caminhos.
Como que será que uma criatura poderia ter tal audácia de desafiar o Senhor em questionar os caminhos do Senhor? E este homem ousado que Paulo apresenta aqui, ele diz assim: quem poderia resistir à vontade do Senhor? Quem poderia se opor e ser aquele que iria contra ele? Ah, irmãos, terrível coisa é nós nos colocarmos contra o Senhor. Terrível coisa é nós não obedecermos ao Senhor. Terrível coisa é nós questionarmos os desígnios de Deus, porque Ele é Senhor. Paulo nos mostra através desse texto, ele diz assim: o oleiro tem o poder sobre a massa, e ele faz o que ele quer, como ele quer, de acordo com seus propósitos. Mas Paulo diz assim: poderia, por um acaso, o vaso questionar aquele que o fez: por que me fizestes assim? Poderia, por um acaso, meus irmãos que aqui estão, nós que aqui estamos, servos e servas do Senhor, questionar a Deus: por que tu me chamaste nessa posição? Por que tu me colocaste neste lugar? O que é o vaso, meus irmãos? O vaso é uma obra da mão daquele que o fez. É quem está fazendo que determina. É Ele que sabe o propósito. É Ele que sabe o objetivo. Tem vasos maiores, vasos menores, vasos mais bonitos, vasos mais descartáveis, mas todos eles foram criados pelas mãos do Senhor. E Paulo traz essa realidade porque está olhando para um povo que tinha rejeitado a Deus. O povo de Israel rejeitou o Senhor. O povo de Israel não quis o Messias, pois Jesus diz lá João fala no seu evangelho, no capítulo 1, versículo 12, que ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Eles rejeitaram o Senhor, eles preferiram os seus próprios caminhos, eles preferiram os seus próprios desígnios, eles preferiram os seus próprios planos aqui na terra. É a mesma coisa do pai, da mãe, que cria o filho. Você já pensou? 18 anos, 20 anos, você dando suor, dormindo de madrugada, acordando de madrugada, perdendo noites de sono, de preocupação, lutando para o teu filho ter algo na vida. Você acorda e faz a melhor comida, as mães. Os pais que têm a boa mão na cozinha também. O melhor almoço, o melhor jantar para agradar o filho. E aí, de repente, aquele filho, certo dia, chega em casa e olha para aquela refeição maravilhosa e diz assim: poxa, que comida mais ruim é essa? Eu não quero mais essa comida. E ele vai para o quarto e olha para a sua cama e diz assim: eu estou cansado dessa cama dura, eu quero uma cama melhor. Queridos, que humilhação seria para os pais que passassem por uma situação dessa? Eu acho que não tem maior constrangimento para os pais do que um contexto desse, de um filho reagir dessa forma. Mas é exatamente essa figura quando o povo de Deus rejeita as coisas de Deus. Porque Deus é o Pai bondoso que cuida de nós todos os dias. Em todo tempo Ele está a nos sustentar. Em todo tempo Ele está a cuidar de nós. Quando eu vejo aquela passagem de Jesus Cristo, quando Ele chega em Jerusalém e Ele fala assim: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas. E Ele fala com uma voz de angústia, dizendo assim: quantas vezes te quis trazer para os meus braços, como uma galinha que aninha os seus filhos debaixo de suas asas. Irmãos, isso é um sentimento de angústia, porque ele via a rejeição do povo. Ele veio para nos resgatar, e ele via o desprezo, o descaso. Jesus Cristo vem trazendo tudo de novo. Agora era o Deus conosco. Não era mais um profeta.
não era mais um homem de Deus, era o próprio Deus. Não era mais um que tinha sido escolhido dentre tantos, ele estava à destra de Deus. E o povo rejeitou. Irmãos, como poderemos ser tão duros assim ao ponto de rejeitar o que Deus tem para nós? Como podemos ser tão insensíveis espiritualmente ao ponto de não perceber que andar com Deus e obedecer o Senhor é melhor do que qualquer coisa? Será que a cegueira espiritual nossa é tanta que nós não percebemos o que estamos rejeitando? Será que a nossa indiferença com as coisas de Deus está num grau tão elevado que não conseguimos perceber o que Deus está disponibilizando para nós? Eu acho que nós ainda estamos muito no raso. Hoje a pastora cedo falando de Ezequiel, da visão, parte das visões. Quando ele é levado para o rio e ele começa a entrar nas águas. Eu acho que muitos de nós ainda nem entramos nas águas. Estamos só olhando, mas ainda nem conseguimos ter como que é a experiência de andar com Deus. Eu imagino que é por isso que há tanta rejeição, por isso que nós nos esquivamos das coisas que Deus tem para nós. Às vezes ficamos olhando só para as dores, só para o sofrimento, só para as angústias, só para as percas, porque aí quando a gente fala assim, vai ser um homem de Deus, vai ser uma mulher de Deus, vai ser um profeta, vai ser uma profetisa, vai ser um diácono, um presbítero, vai ser um grande homem, um grande servo, uma grande serva. Nós não olhamos o que Deus vai fazer, já pensa assim, eu vou ter que deixar casa, eu vou ter que dormir tarde, eu vou ter que passar fome, eu vou ter que ir para lugar longe, meus filhos às vezes vão ficar cansados junto comigo. Pensa em tudo isso, ele já pensa nessas situações adversas, e antes que Deus comece a fazer algo, eles já começam a rejeitar o Senhor, e endurece os seus corações. Mas eu quero dizer para os irmãos, que assim como aquele povo, que rejeitou a Deus, que um dia quis fazer grandes coisas no meio dele, chegará um tempo também que a igreja verdadeira vai subir, mas que muitos que rejeitaram ficarão aqui, muitos que se esquivaram de obedecer ao Senhor. E eu comecei então a olhar um pouco sobre essa temática e tentando entender qual que era o sentimento por trás desse texto. E lá em Tessalonicenses, no capítulo de número 5 de 1 Tessalonicenses, versículo 19, diz assim a palavra de Deus: não extingais o espírito, ou não abafeis. Essa palavra traz o sentido de alguém que está sufocando, não deixa sem fôlego, não deixa sem ação. Paulo está exortando os irmãos de Tessalonicense, ali na região da Tessalônica, sobre vários mandatos, e o que Deus esperava daquele povo, após exortar o povo sobre a volta de Jesus Cristo. Ele fala que viria adversidade, viria lutas, e então ele dá várias orientações para este povo, de como deveria ser o procedimento do povo de Deus. E então ele fala: orai sem cessar, vivei na graça, vivei no temor, buscai a vontade de Deus, não desprezei as profecias, e dentre tantas as recomendações para aquele povo, ele diz assim: não extingais, ou não extingueis o Espírito, ou não abafeis o Espírito, não sufoquei o Espírito Santo, já profetizando nos nossos tempos, que viria dias em que o povo de Deus
sufocaria o Espírito Santo, que o impediria de ser livre para agir no nosso meio, que impediria de ele fazer a sua vontade ser real nos nossos corações. Em um tempo onde o povo de Deus fugiria da sua presença e só entraria diante dele para buscar os favor dele. E Deus não seria mais o Todo-Poderoso, mas nada mais passaria do que um office boy à disposição do seu povo. Deus não é um office boy. Ele não é aquele que está pronto à entrega. Ele é Senhor. Ele é Senhor. Oh, amados, como é bom nós entendermos a palavra do Senhor. Não sufoqueis o Espírito. A ideia é alguém. Eu não sei se vocês já viram aquelas cenas terríveis de alguém que coloca o saco na cabeça e fecha aqui. O que acontece? Aos poucos vai voltando o oxigênio, não é isso? E com o passar do tempo, perde-se a respiração e vamos ficando sufocando até chegarmos à falência, não é verdade? Esta é a figura. Não sufoque o Espírito. Ele está dentro de nós. Ele está conosco. E Ele quer compartilhar as grandes coisas de Deus. Jesus Cristo, na sua empolgação de dizer assim: eu vou para o Pai, lá em João capítulo 17. Porém, quando eu for, eu vou enviar o Consolador, que estará convosco todos os dias, até o dia da minha vinda. Queridos, veja a essência da palavra ali, o que Jesus Cristo estava falando. Vai vir o que é semelhante a mim. Eu vou subir. Depois da minha morte e ressurreição, eu vou para o Pai. Mas vocês não estarão só. Vai ter alguém da mesma espécie, da mesma essência, que virá para estar junto com toda a igreja. E este um é o Espírito Santo. Mas quantas vezes nos ignoramos e o sufocamos dentro da nossa vida? E não deixamos Ele agir nos nossos corações. E não deixamos Ele fazer o que Ele tem para fazer no meio da igreja. Nós temos sido instruídos aqui nas manhãs sobre o avivamento. O Espírito de Deus quer nos avivar. Mas como Ele vai nos avivar se estamos fugindo dEle? Como Ele vai nos encher se nós ignoramos? Como que Ele vai transbordar dentro de nós quando nós queremos determinar o que Ele tem que fazer? Quando deveríamos nos submeter ao seu senhorio, nós queremos ser senhor dEle. Espírito, é só até aqui. Espírito, faz assim. Espírito, até aqui eu consigo. Daqui para frente não envia-me mais, porque eu não vou. Até quando continuaremos, meus irmãos? Até quando continuaremos a sufocar o Espírito de Deus? Lá em Efésios, no capítulo 4, do versículo 30, Paulo vai dizer assim: não entristeçais o Espírito Santo. Se não bastasse só o fato de nós tomarmos ações que o abafa, sufoca, podemos ainda o entristecer com as nossas vidas. Podemos ainda desapontá-lo. Hoje nós ouvimos o presbítero Leomar falando aqui neste altar, que nós precisamos fugir, mas só fugiremos quando tivermos consciência que nós temos alguém a quem prestaremos conta. Só fugiremos quando tivermos consciência
que o Todo-Poderoso está conosco, está no nosso meio, está presente em todos os momentos das nossas vidas. Enquanto essa consciência não estiver em nós, não fugiremos, vamos entristecê-lo, levaremos ele em ambientes dos mais diversos, os mais terríveis, exporemos eles às situações as mais diversas. Às vezes não nos posicionaremos e o nome dele será envergonhado. Às vezes não falaremos e a missão que deveria ser cumprida não se cumprirá. A alma perecerá, irá para o inferno, porque preferimos a constranger o Espírito que nos constranger. Porque afinal de contas, pensamos assim, ele é Espírito, ele é Deus, ele supera, ele suporta. Só que Paulo traz uma realidade muito dolorida, é que o final daquele povo que rejeitou o Senhor, foi que eles foram rejeitados pelo Senhor. Chegou uma hora que Deus deu um basta. Chegou uma hora que Deus disse assim, se vocês não me querem, se vocês não fazem questão das minhas coisas, como foi lido pelo pastor Emerson, lá em Romanos capítulo 1, quando ele está encerrando o capítulo, ele vai dizer assim, por escolher os seus próprios caminhos, Deus os entregou a toda forma de práticas abomináveis. Por rejeitar o Senhor, por deixar o Senhor de lado. Aquele povo, meus irmãos, foram deixados nas situações piores que se possa imaginar. Ao ponto da nação nem existe mais, foi exterminada. Só veio ser levantada novamente, agora no século XIX, meados do século XIX. Até lá o povo vivia jogado, um pouco da tribo para um lado, um pouco da tribo para o outro, um pouco da tribo para o outro. Não tinha nome, não tinha nação, porque rejeitaram o Senhor, porque acharam que Deus tinha que aceitar os seus próprios caminhos, porque julgaram que Deus não ia ter um limite que ele iria parar de buscar aquele povo, porque acharam que os seus próprios caminhos eram melhor do que o de Deus, porque acharam que as suas escolhas, as suas determinações, os seus anseios terrenos eram melhor do que as coisas celestiais. Um duro engano para os cristãos da atualidade é achar que as coisas terrenas são melhores do que as coisas celestiais. Está na hora de nós voltarmos novamente para o Senhor. Está na hora de nós voltarmos para a presença de Deus e vermos aonde nós paramos. Vemos aonde nós temos deixado o Espírito de Deus de lado para viver os nossos próprios caminhos. Ouvimos a palavra essa semana, aonde foi lido aqui pela pastora, dizendo assim, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e siga-me. Não é o que nós queremos, porque quando nós vivíamos o que nós queremos, nós estávamos no mundo. Lá vivíamos em função de nós mesmos, em função do nosso Deus. Fazíamos aquilo que agradava a nossa carne, mas agora fomos chamados para uma nova vida, e há um Deus que ansiosamente olha para as nossas vidas e diz assim, eu quero mostrar as grandes coisas, eu quero fazer grandes coisas através da tua vida. Ah, se nós soubéssemos quais são os projetos de Deus, que às vezes nós frustramos a respeito das nossas vidas.
E aí o irmão que era para ser profeta, com 18 anos, vai ser profeta com 50. Porque ficou 30 anos fugindo, rejeitando a voz de Deus. E a irmã que era para ser usada por Deus, no poder de Deus, para libertar, para curar, para sarar, não é usada porque foge, porque fugiu da presença de Deus. Paulo exortando a Timóteo, lá no capítulo de número 4, da primeira carta de Paulo, a Timóteo, capítulo 4, versículo de número 14, ele vem a dizer assim: não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos dos presbíteros, ou do presbitério. Não despreze. O Espírito de Deus tem grandes coisas para a igreja. Irmãos, Deus quer fazer grandes coisas no meio da igreja. Queridos, Deus não quer usar uma meia dúzia, Ele quer usar todos. Ele quer usar todos. Ele não quer encher 2, 3, Ele quer encher todos nós. Ele não quer derramar sobre medida, mas Ele quer derramar até transbordar em nossas vidas. E porque desprezamos o dom que Deus nos deu, porque fugimos, Paulo exorta Timóteo: não despreze o dom que há em ti. Queridos, tudo que Deus nos deu não é de graça, teve um preço. Foi derramado um sangue precioso, não foi em vão, não estamos aqui passando tempo, alguém se entregou por nós, e este alguém é o nosso Senhor, que Ele diz assim: vocês não ficarão só, porque eu vou, mas eu vou mandar o Espírito Santo. Porque os irmãos há de lembrar que no Velho Testamento eram pessoas que recebiam o Espírito. Uma. Às vezes ficava uma geração inteira só um homem de Deus. Só que quando Cristo veio, mudou o cenário. Agora eles começaram a ver sinais e prodígios através de Jesus Cristo. Cura, libertação, transformação. Aí Jesus Cristo chama os 70 e fala assim: vão, eu estou dando autoridade para vocês irem. Aqueles aonde vocês entrarem, vocês vão curar, vocês vão libertar, vão colocar as mãos sobre os enfermos, eles vão se levantar, os mortos vão ressuscitar, aqueles que tiverem processo de espírito imundos serão também libertos. E vocês vão no meu nome. E aí de repente aqueles 70 voltam alegres, depois de cumprir a missão. Senhor, aonde nós passávamos, sinais e prodígios aconteciam, e eles disseram assim: não se alegre por isso, porque isso é só um detalhe, o que eu tenho para vocês é grandioso, isso aí é só um pouquinho, é só um pouquinho do que eu tenho para a sua igreja. E quantas vezes ficamos limitados, e porque Deus nos usou uma vez, dizemos assim: Deus me usou, e Deus fala assim: eu quero usar mais. Não é só uma vez não, não é só uma vez não, eu quero usar é todo dia, é todo tempo. Paulo exorta Timóteo: não desprezes o dom que há em ti. Quantas vezes, na caminhada cristã, eu olhei para os lados e falei: Senhor, chama outro, eu não. Essa vida de ser pastor não é fácil. Aí as pessoas veem os pastores rindo aqui na frente, né? Quando está pregando, dando uns glória, e diz assim: oxe, o pastor vive bem que só, né? Ser pastor não é fácil, meus irmãos. Todos os dias temos lutas. Porém, aquele que nos chamou é poderoso para nos sustentar todos os dias. Todos os dias. Mas é só o pastor? Não, o Espírito foi dado para toda a igreja.
para toda a igreja, para cada um de nós. O Espírito que está em mim está em você. É o mesmo Espírito que está sobre os nossos líderes. Ele quer nos usar, Ele quer nos encher. Mas enquanto nós olhar com desprezo aquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Eu lembro quando eu era jovem aprendiz, tinha 13 anos, nosso maior anseio era ir para o discipulado, e no fim de semana evangelizar. Ficávamos contando as horas. Tem evangelismo fim de semana, sábado. E o pastor dizia assim, 8 horas na frente da igreja, nós vamos evangelizar até as 9 da noite. Nós evangelizávamos nas praças. E ai de alguém que deixasse um de nós lá de fora. Ficávamos bravos. Como saíram e não nos levaram? Como foram para o evangelismo e não nos chamaram? Como foram visitar e não nos convidaram? Eu tinha 13 anos. Mas hoje, quando falamos assim, hoje tem evangelismo, nós somos bloqueados para não ser chamada. Bloqueia lá, bloqueia o líder, porque ele vai me incomodar no sábado dizendo que domingo tem evangelismo. Não desprezes o dom que há em ti. Não desprezes o dom que há em ti, porque teve um preço pago. Teve um preço pago. Não é em vão, irmãos. Não é em vão. Quando o Senhor te chama, quando o Senhor te resgata das trevas, do poder, do domínio de Satanás, do poder, do domínio do pecado, Ele não está fazendo uma obra inútil. Não. Ele não estava equivocado. Ele sabia o propósito do vaso. Ele é o oleiro que sabe o que vai fazer. Ele sabe o propósito das nossas vidas no meio da igreja. Não olhe para os lados, não se compare com ninguém, não queira aquilo que pertence aos outros. Seja ousado no Espírito e veja o que Ele pode fazer através da tua vida. Não despreze o dom que há em ti. Nós poderíamos até hoje estarmos em trevas. Poderíamos até hoje estarmos perdidos. Querido, se Cristo não vem nos resgatar, seríamos gentios, um povo esquecido, fora da aliança, fora de todos os contratos do Senhor, fora de tudo. Seríamos um povo esquecido. Porque os olhos do Senhor se voltavam com apreço sobre Israel. Ah, meu Deus. Ah, meus irmãos. Isaías bradou dizendo assim: haverá um dia em que Deus já não estará lá no trono. Ele vai descer. Ele vai vir no meio do povo. E ele será chamado Emanuel, o Deus conosco. Isso, meus irmãos, não é um sinal somente de sofrimento, mas é um sinal de alegria. Alegria. Eu fui encontrado. Eu fui salvo. Como todas as vezes que eu penso em olhar para trás, eu sou pego pelo Espírito Santo dizendo assim: como eu poderia desprezar o que foi feito por mim? Hoje eu lendo aquele texto de Hebreus, quando o autor desconhecido fala assim: é impossível restaurar aqueles que uma vez provaram dos dons celestiais, que foram alcançados pelo sangue de Cristo e rejeitaram, porque era preciso que Cristo fosse crucificado novamente. Talvez você não entendeu que a tua rejeição é você negar o sacrifício de Cristo. Talvez
Talvez nós não entendamos ainda que toda vez que nós dizemos não para o Senhor, não para as coisas do Senhor, não para o chamado do Senhor, não para os dons do Senhor, quantas vezes, meus irmãos, nós dizemos não. Deus quer te usar em línguas e você fala não. Deus quer te usar em profecias e você fala não. Deus quer te usar em revelação e você fala não. Eu não quero. Eu não. Está negligenciando o sacrifício. Está negligenciando o sacrifício. Nada foi de graça. Nada foi por um acaso. O Senhor tinha projetos. O Senhor tinha planos. Planos grandiosos. Mas infelizmente vivemos em um tempo em que as coisas de Deus são secundárias. Um carro é mais importante do que uma alma. Uma casa é mais importante do que uma alma. Nós somos mais importantes do que as coisas de Deus. Então, primeiro nós, depois o Senhor. Primeiro as minhas coisas, depois as coisas do Senhor. Se eu tiver tempo, se eu conseguir encaixar, se sobrar espaço na minha agenda, e então eu verei aonde eu vou encaixar o Senhor em tudo isso. Se não der para encaixar, ele tem que esperar um pouco, porque afinal de contas, eu sou novo demais para colocar ele como prioridade. Não desprezes o dom que há em ti. Não desprezes o que o Senhor fez por ti, por nós. Não desprezes o que o Senhor fez por nós. Quando Deus chama os seus profetas, lá no começo, sempre nós vemos que desde cedo, pequenininho Samuel, não conhecia. Samuel, Samuel, quem és tu, Senhor? Já de cedo, Deus estava falando. Não precisa virar ancião para Deus falar, meus irmãos, entenda isso. Não precisa ficar com os cabelos brancos para Deus falar. Ele não quer te usar só 5 anos, 10 anos, Ele quer te usar 30, 40, 50 anos aqui na terra. Quando João é usado por Deus para falar aos jovens, ele diz: jovens, permaneceis firmes, porque vocês têm vencido o maligno. Deus não escolheu uma geração ou uma faixa etária para usar. Não. Ele escolheu um povo. E este povo é formado que forma a igreja. E este povo está eu e você. Todos nós. E Ele deseja nos usar de forma gloriosa. Mas para isso Ele precisa achar corações dispostos. Corações ousados. Sabia que uma das maiores dificuldades do cristão é ser ousado? Na minha análise, tá? Na minha simples análise, eu digo para os irmãos. Eu fico muito admirado, porque na maioria das vezes que eu vejo o pastor Osvaldo orando, ele sempre fala assim: Senhor, me dá ousadia, poder e autoridade. Poder, autoridade, ousadia. Porque andar neste mundo aí fora sem ousadia, nós vamos viver a vida inteira acovardados. Mas também na presença de Deus, se nós adentrarmos diante dele sem ousadia, não alcançaremos nada. Às vezes, nós não temos nada da parte de Deus porque não somos ousados. Deus quer dar, Deus quer fazer, Deus quer usar, Deus quer enviar, Deus quer levantar,
mas nos falta ousadia. Parece que colocamos Deus em uma caixinha, e agora Deus está limitado dentro daquela caixinha. Esquecemos que Ele é Senhor. Ele fala assim: olha, antes das coisas existirem, eu já sabia, eu sei como serão. Quando Ele chama Jó para o diálogo, ele disse: Jó, aonde tu estava quando eu fundei a terra, Jó? Aonde tu estava quando eu formei o universo, Jó? Precisamos ter ousadia e conhecer esse Deus. Eu quero finalizar aqui nesta noite com a leitura de um texto que está lá em 2 Reis. Porque hoje, no capítulo de número 2, nós vamos deixar de lado esse espírito de rejeição e vamos ser ousados, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Meus irmãos, chega de fugir da presença de Deus, chega de pedir para Deus enviar outro. Precisamos de ousadia. 2 Reis, capítulo de número 2, versículo 9. Veja só o que aconteceu aqui. Depois nós vamos ler o versículo 13 e o versículo 14. 2 Reis, capítulo 2, versículo 9 e 10 diz assim: E aconteceu que, tendo eles passado, Elias disse a Eliseu: Pede o que queres que te faça a ti, antes que eu seja arrebatado de ti. E disse Eliseu: Rogo-te que uma porção dobrada de teu espírito seja sobre mim. E disse Eliseu: Coisa difícil pediste. Se me vires quando eu for tirado de ti, assim será feito. Mas se não, não será, não se fará. Agora o versículo 13 e 14 diz assim: E levantou logo a capa de Elias, que dele tinha caído, e voltou, e parou à margem do Jordão, e tomando a capa de Elias, que dele tinha caído, feriu as águas e disse: Onde está o Senhor, o Deus de Elias? E assim do mesmo modo feriu as águas, e as águas apartaram-se de um outro ao lado, e Eliseu passou. Amém? E Eliseu passou. Ele foi o quê? Ousado. Ele foi ousado no espírito. Às vezes, meus irmãos, nós ficamos olhando para os grandes homens de Deus, nos deparamos com grandes figuras na história e dizemos assim: nossa, como Deus, meu Deus, como o Senhor fez grandes coisas através deste homem, através desta mulher, e somos edificados na nossa fé. Aleluia, glória a Deus. Mas às vezes não ouvimos o Espírito de Deus sussurrar nos nossos ouvidos: eu também posso fazer através da tua vida. Eu também posso fazer até mais do que você está vendo, se você tiver ousadia para confiar em mim, para se entregar, para se deleitar nas minhas coisas. Eliseu chega diante de Elias e diz: eu quero um espírito dobrado, porque naquela época era diferente de hoje. Hoje, meus irmãos, o Espírito está sobre a igreja, está sobre a noiva, guardando, zelando, enchendo, capacitando, orientando, ensinando. Mas naquela época era tão difícil. E talvez hoje, pela facilidade do acesso, se é que podemos usar esse termo, facilidade do acesso, muitos têm desprezado esse Espírito.
e tem duvidado do seu poder, e tem duvidado da sua prontidão em fazer em nosso favor. E achamos que o Senhor é apenas aquele que está lá para nos dar casa, carro e saúde. Não é só isso, meus irmãos. Deus quer revelar os céus para nós. Deus quer revelar os céus para nós. Obreiros, amados irmãos. Paulo diz assim: chegou uma hora nas minhas visões que eu fui levado ao terceiro céu. Vi coisas que ao homem não é permitido revelar. E qual que era a diferença de Paulo para nós? Ele não era um pecador que nem nós? Ele não tinha falha que nem nós? O Espírito que estava sobre ele não está sobre nós? Paulo, no Tiago, escrevendo a sua epístola, ele fala sobre os grandes profetas. Eles falam, era um homem semelhante a nós. Porque às vezes temos a tendência de endeusar. E não é o homem, é Deus quem faz. O homem é só um instrumento, é um vaso. É um vaso que Deus quer amoldar. E aí quando ele acha um coração disposto, nem de Paulo, ele faz o quê? Transborda. Faz grandes coisas. Faz milagres. Quando ele acha um coração disposto, que nem um dia Eliseu, abriu o Jordão, é nada. Que ele ache em nós também. Que ele ache em nós também este coração. Interessante que hoje de manhã cedo, na escola bíblica dominical, foi falado dos grandes avivamentos. Teve um detalhe que eu achei muito especial, que a nossa professora falou assim: Deus sempre usou um que se levantava para começar o avivamento. Não que o Espírito não estivesse no meio do povo. Ele estava no meio do povo. Porque aprendemos que um dos processos do avivamento é a unificação. Todos falarem a mesma língua. Só que quando Deus acha um coração, com a disposição, com a ousadia de confiar, de se entregar, de não rejeitar, de não duvidar. Ah, meus irmãos, este coração transborda de uma forma tal que Carapó fica pequeno, que Mato Grosso do Sul fica pequeno, e a sua voz ecoa para todos os lados. Que Deus ache em nós este coração. Amada igreja, se coloca de pé, porque nós vamos orar nesta noite. E nós vamos pedir a Deus. Nós vamos confessar, porque fomos ensinados nesta manhã, que para que o Espírito de Deus faça um avivamento é preciso ter confissão, é preciso ter entrega. Nós vamos confessar diante de Deus esta postura que a igreja está tomando de rejeitá-lo, de ignorá-lo, e nós vamos rejeitar isso. Aqueles que já não têm rejeitado, tome a postura hoje. E nós vamos pedir ao Senhor que Ele derrama do seu Espírito sobre nós. Oh Deus querido, nas nossas limitações, somos pequeninos para expressar o que o Senhor quer fazer neste lugar. Somos limitados demais para ver o tamanho da obra que o Senhor quer realizar através desta igreja. Mas de vez em quando, Senhor, o Senhor nos dá, ainda que em poucos detalhes, o que o Senhor quer fazer. Oh meu Deus, obrigado, porque um dia o Senhor olhou para as nossas vidas, para esta igreja,
a qual faço parte, os teus filhos que aqui estão. Oh Senhor, Tu é aquele que sonda os nossos corações e vê as nossas murmurações em nossos leitos, em nossos quartos, vê os nossos questionamentos. Ah, Deus, Tu é aquele que sonda os nossos corações e vê quantas vezes trocamos o Senhor pelos nossos sonhos, trocamos o Senhor pelos nossos alvos aqui na terra. Meu Deus, mas o Senhor é poderoso para agir neste coração a qual me incluo, e fazer uma grande obra de libertação para que nós entendamos o Teu propósito, para que nós entendamos o Teu objetivo, para que nós entendamos que é o Senhor quem governa, nós somos apenas vasos. Quantas vezes chegamos diante de Ti, meu Deus, para Te dar ordem, questionar os Teus desígnios, estamos andando em contrário da Tua vontade, porque o vaso não é nada. Espírito Santo de Deus, nos ajuda, tira a venda dos nossos olhos, Pai, tira os laços, tira as algemas que têm feito o Teu povo rejeitar as glórias dos céus, que tem feito o Teu povo se enraizar nessa terra, que tem feito o Teu povo preferir as coisas deste mundo. Oh meu Deus, só o Teu Espírito pode fazer esta obra nas nossas vidas. É só o Senhor que pode ter misericórdia dos nossos corações e nos ajudar, e nos socorrer e mudar o rumo da nossa vida. Eu sei que o Senhor quer avivar a Tua igreja, pois desde o começo deste ano, o Senhor tem pronunciado neste altar, o Senhor tem pronunciado nos 4 cantos deste Brasil, que o Senhor quer fazer algo novo no meio da igreja. Começa nas nossas vidas, começa aqui, ó Deus, na Vida Nova, começa no meu coração, começa no coração da Tua igreja. Espírito Santo de Deus, nos dê ousadia, nos dê poder e autoridade para marchar nessa terra, não como covardes, mas como vencedores em Cristo. Oh meu Deus, nos ajuda, só Tu, Espírito Santo, só o Senhor pode nos ajudar. É por isso que nos rendemos a Ti, porque nesse tempo o Senhor tem guardado remanescente. O Senhor sabe que neste lugar há pessoas que são fiéis a Ti. Há pessoas, meu Deus, que neste lugar, dia e noite, pelas madrugadas, têm buscado a Tua presença, em lágrimas, em pranto, Senhor, pedindo que o Senhor aviva a Tua igreja. Pessoas, ó Pai, que têm dormido pouco, têm comido pouco, e alguns, ó Pai, passando até os limites do seu corpo, clamando em Tua presença. Senhor, faz algo pela Tua igreja, aviva a Tua igreja. Nós Te suplicamos, Senhor, que esta chama não apague dos corações da Tua noiva, não apague do nosso meio esta vontade, mas, ó Deus, que essas brasas que estão incendiadas, possa se achegar aquelas que estão quase apagando, para incendiá-las também, meu Deus, para que sejamos tomados pelo Teu poder. Oh, amado Deus, eu deixo a Tua igreja nas Tuas mãos, pois na minha limitação, eu sei, Senhor, que só Tu podes completar a obra que o Senhor começou nesta noite no meio da igreja. Por isso me alegro, e Te bendigo, e Te exalto em nome de Jesus. Obrigado, Deus, porque o que Tu fizestes por nós não foi em vão. Eis as vidas diante do Senhor. Nós Te bendizemos e Te exaltamos, ó Deus, no nome de Jesus. Amém. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.